Evangelho de hoje está em Mateus 9, do 14 ao 17. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas o vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho de hoje, quando Jesus é questionado por que seus discípulos não jejuavam, ele disse aos fariseus: enquanto o noivo está com eles, não há necessidade de jejuar. Mas chegará o dia em que o noivo será tirado do meio deles. Aí sim, jejuarão. E o que a gente pode tirar desse evangelho para os nossos dias é que esse noivo é o próprio Jesus. Então, por Jesus estar com aqueles discípulos, não haveria necessidade deles fazerem mais jejum, porque o jejum era feito pelos discípulos de João Batista, esperando a vinda do Messias. Então, eles se colocavam em jejum, clamando a Deus pela vinda do Messias prometido. Mas aqueles discípulos já tinham reconhecido em Jesus o Messias prometido. Por isso, não faziam mais jejum. Estava junto do noivo, que é Jesus. Era o momento de celebrar a alegria pela vinda do Messias. Então, não tinha a necessidade de jejuarem mais. É o momento da alegria, é o momento da união. E depois que Jesus disse isso, aqueles fariseus começaram a pensar. E Jesus continua o seu discurso. Chegará o dia em que o noivo será tirado do meio deles. Aí sim jejuarão. E essa palavra já se cumpriu. Jesus já foi retirado do meio de nós. Ele vive, mas não vive mais fisicamente, pois esse noivo da palavra é o próprio Jesus, que foi retirado do meio de nós. Por isso é o momento de nós fazermos aquilo que foi dito nessa palavra. É o momento do jejum, da oração e da esmola. Tudo aquilo que a Igreja Católica coloca como propósito para cada um de nós durante a Quaresma. Que nesse Evangelho de hoje nós possamos ter esse entendimento da importância de vivermos a oração e o jejum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.